generosidade e superação. Ele é reconhecido como um dos 10 melhores contadores de histórias do mundo. Sua própria história rendeu um livro e um filme premiado pela Unesco. Hoje ele é um pedagogo de quase 50 anos, pai adotivo de 25 filhos. Aos 6 anos, foi parar na extinta Fundação para o Bem-Estar do Menor, levado por sua mãe, que achava que aquele seria o caminho para um dia ter um filho doutor. Quando começou a sofrer maus tratos, fugiu. Ele tinha 7 anos e foi a primeira de 132 fugas. Acabou sendo transferido para outras cidades e perdeu o contato com a família. Aos 13 anos, foi taxado de irrecuperável. No entanto, um ato generoso mostrou àquele menino que ele poderia fazer a sua história diferente. A pedagoga francesa Marguerite, visitando a instituição, não se conformou com aquela sentença. Ela olhou profundamente nos olhos de Roberto Carlos e conversou com ele. Foi a primeira vez que alguém lhe disse: "Com licença, por gentileza." Marguerite quebrou os prognósticos estabelecidos para aquele garoto fujão: o analfabetismo e a marginalidade. Ela o ensinou a ler, o adotou e o levou para morar com sua família em Marseille, na França. E na escola, Roberto Carlos conheceu outras realidades. Ele contava sua história, sempre se colocando como vítima. No entanto, conheceu filhos de exilados, órfãos de países orientais, crianças que haviam vivido e presenciado guerras. Descobriu que ele poderia continuar a ser vítima ou buscar construir uma história diferente para si. Inspirado por aquela mulher, ele voltou posteriormente ao Brasil, reconhecendo que no seu país era o seu verdadeiro lugar. Voltou para Minas Gerais, a terra natal, reencontrou a mãe e os irmãos, formou-se em pedagogia e foi fazer estágio na mesma FEBEM em que fora um dos internos. Seu maior objetivo: tirar dali o máximo de meninos, para que tivessem a chance de refazer as suas vidas. Em 2 anos e meio, adotou seus primeiros 8 filhos e os ajudou a reescrever a própria história, utilizando a regra: ter sonhos e planos. Comenta ele: ninguém dorme tranquilo sabendo que o próximo está mal. Eu precisava fazer algo. Nossa família foi formada com a ideia de que, se a ajuda de alguém foi fundamental para nós, é preciso que seja retribuída e compartilhada. Assim, todos se tornam responsáveis uns pelos outros. E o contador de histórias diz que acredita que toda história pode ter um final feliz. A prova disso, conclui, é que a história que mais conto é a minha. Aprendi que, antes de ser respeitado, eu precisava me respeitar. E foram as minhas experiências que me tornaram o que sou: um contador de histórias e palestrante internacional. Meu trabalho hoje só existe
porque conto esta minha narrativa de generosidade e superação. O ser humano tem predisposição para o bem. É só olhar direito para ver que todos possuem uma capacidade de superação fantástica. A história do menino, recordista de fugas da FEBEM, é verdadeiramente fantástica. E tudo mudou a partir de um ato de generosidade. Depois foi superação, autoestima elevada e vontade de retribuir o bem recebido. Pensemos nisso.